Abril é o mês dedicado à prevenção do câncer de testículo. A doença representa de 1 a 5% do total de casos de tumores em homens no Brasil. Entre os sintomas estão dor na parte baixa do abdômen e aumento ou sensibilidade dos mamilos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o urologista, Dr. Felipe Machado. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Boa noite. Queria começar perguntando como identificar o câncer de testículo? Boa noite, Renata. Obrigado pela participação, primeiramente, né? Esse mês é um mês muito importante para a gente e o câncer de testículo é um câncer extremamente comum e que é subvalorizado. É o principal tumor entre jovens de 20 a 40 anos e o segundo mais comum entre os adolescentes. 1/5 dos casos só tem sintomas. Na maioria das vezes, ele surge como nódulo indolor. Daí o autoexame ser tão importante. Os jovens eles têm que ser educados a se examinarem. Ah, interessante. Então, quer dizer, eu ia perguntar exatamente isso, né? A gente falou aqui alguns sintomas, mas às vezes podem surgir os sintomas, mas nem sempre, e por isso a preocupação maior, né? Por ser muitas vezes assintomático? Exatamente. 4/5 dos casos, né, 80% são assintomáticos, são jovens, homens, né, que já têm um pouco mais de resistência de ir ao médico, e por isso que é tão importante esse trabalho de conscientização, de educação, para o homem estar se examinando, entender sobre o seu corpo e procurar ajuda quando precisar, né? É muito importante aí o que a gente faz. E nesse autoexame, o que ele pode identificar que pode chamar a atenção a ponto de ele ir sim procurar um especialista? Sim, o tumor de testículo ele é percebido como um nódulo, né, com um endurecimento, né, na região do testículo, geralmente um dos dois lados, e especialmente em homens que têm alguns fatores de risco, né? O principal fator de risco, por exemplo, é a cripoquidia, que é a falha na descida do testículo ao nascimento, e a história familiar. Pacientes que têm homens, né, na família, irmão ou pai com história de tumor de testículo, eles têm que ficar mais atentos ainda e fazer o exame com mais frequência. E como é o tratamento, doutor? O tratamento do tumor de testículo, inicialmente, ele é sempre cirúrgico. Quando a gente suspeita, né, a gente diagnostica com ultrassom, com alguns exames de sangue, e é feito o diagnóstico, a gente vai para a cirurgia, onde a gente retira, né, esse testículo e depois vai para a quimioterapia ou radioterapia posteriormente, dependendo do que vier. Existem alguns mitos relacionados à doença, por exemplo, que pancadas nessa região que é extremamente sensível poderia gerar o câncer. Quer dizer, eu já estou aqui dizendo que é mito, não sei. Pergunto para o senhor, é mito ou é verdade? Não, isso é um mito. O que ocorre, na verdade, é que quando o paciente ele tem uma pancada ou ele tem alguma lesão local, isso chama mais a atenção dele para o testículo e ele passa a autoexaminar e coincidentemente ele pode notar a presença de algum nódulo. Então é mais esse foco de atenção ali para a região íntima. Existem alguns fatores externos que podem contribuir para esse tipo de câncer? Então, como eu falei, os principais fatores eles são genéticos, né? A falha da descida, a história familiar, o fato de ter um tumor contralateral. O tumor de testículo, ele é um pouco diferente dos outros tumores. A formação dele já começa antes do nascimento. Então, ele já surge com essa predisposição genética. Na puberdade aumenta a testosterona e o tumor surge. Maravilha. Então, apesar da pandemia, fica o alerta aqui para as pessoas procurarem o médico, no caso é o próprio urologista, né, que trata a doença. Exatamente. Né? E o reforço de que é uma doença extremamente curável. 95% dos casos, eles são curáveis quando diagnosticados. Então, uma doença importante, que tem tratamento e uma alta taxa de cura. E daí é procurar o urologista. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. A seguir,